Boa tarde. Queremos abrir aqui a Bíblia. Estou com a Bíblia da mão aqui. Discorrer sobre um texto aqui que eu acho muito interessante, que é falado, propagado, crente, todo mundo leu isso aqui, sabe até de cor alguns, mas não pararam para examinar o que diz de fato esse texto, o que ele texto revela, que é grande problema nesse texto aqui. Muitos não veem, conhecem o texto, já leram muito, pastores, discípulos aí, dos pastores das igrejas, teólogos, mas não se atentam, porque a Bíblia deve ser estudada, né? Não só lida. Isso na cabeça de muitos pastores que ensinam que deve estudar a Bíblia, ler, meditar, e parece que isso não é levado a sério, né? Eu queria ler aqui em Mateus, que é o chamado primeiro livro do Novo Testamento, né? Que já é outra coisa aí para ser estudada. Na parte que Jesus é batizado. E tem aqui o título aqui, ó, o batismo de Jesus. Diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Aí começa a narrativa. Mas não é bem sobre o batismo que eu quero falar sobre esse texto. Eu só comecei para não perder tempo, para saber de que texto eu estou me referindo, né? E no versículo 16 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Papapá. Dá para entender, né? De que situação eu estou referindo? Ao batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista, não é isso? Aí, logo abaixo tem outro subtítulo, outro título, né? A tentação de Jesus. Está em Mateus capítulo 4. O outro é Mateus capítulo 3, 13 a 17. Eu só li para dar o contexto, né? Mas agora, no capítulo 4, diz o seguinte, e o título é A Tentação de Jesus. Então, foi conduzido, depois que ele batizou-se e recebeu o Espírito Santo sobre ele, através de uma pomba que desceu do céu, né? Então foi conduzido, ele não foi porque quis, ele foi conduzido aí pelo Espírito, entende-se aqui que é o Espírito Santo, né? Mas pelo Espírito foi conduzido ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, logo após o batismo, ele de repente sumiu ali, ele foi conduzido pelo Espírito, suponhamos seja o Espírito Santo, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Isso aí já vale um estudo, esse tentado já vale um estudo aqui, mas não é disso que eu quero falar também. Vamos lá. Foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. Não diz que ficou sem beber água ou líquido algum. Diz que foi sem comer, 40 dias sem comer. Bom, aí o julgamento é você se o ser humano consegue viver 40 dias sem comer, né? Sem beber, sem tomar, sem comer, ingerir nada sólido. A ciência está aí para dizer, né? Se pode ou não. Mas vamos lá. E chegando-se a ele, o tentador, que no caso era o diabo, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem, se tornem pães. Ele, porém, respondendo, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou, presta atenção agora, o diabo o transportou, tirou ele daquele lugar onde ele estava, do deserto, no meio das pedras, e o transportou, o diabo, à cidade santa, a Jerusalém, a cidade santa. Diz que o diabo transportou ele do deserto, em meio às pedras, onde ele mandou ele transformar as pedras em pães, que ele não quis, ele agora o transportou, levou. Como? Não se diz como foi isso fisicamente. A mente dele foi levada para lá, a mente de Cristo foi levada para lá, ele levou
o entendimento dele para lá, para a cidade? Ou foi corporalmente falando que ele foi? O texto não diz, mas vamos lá. Vamos lá, nesse texto agora não diz, mas vamos descer mais para a gente entender como foi esse transporte que o diabo fez de Cristo, com Cristo, né? E o transportou à cidade santa, Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo. Opa! Diz que ele colocou Jesus sobre o pináculo, lá em cima, do templo de Jerusalém. Então não pode ser a mente dele apenas. O colocou no pináculo do templo. E aqui não diz a hora, se foi de manhã cedo, ao meio-dia, à tarde ou à noite. Mas se o batismo, mas a lógica é, se o batismo foi à luz do dia, e logo em seguida o batismo ele foi arrebatado para o deserto, levado para o deserto, então isso era a luz do dia. E Jesus tinha corpo físico. Presta atenção, o diabo, como disse, é espiritual, não aparece, mas Jesus não, estava em corpo físico. Tanto é que batizou-se com corpo físico. E logo depois do batismo foi levado pelo diabo ao deserto. No deserto foi tentado a transformar pedras em pães. E dali, como ele negou, ele pegou ele e levou ao pináculo do templo em Jerusalém. Como foi feita como ele foi levado nos braços, numa carruagem, o diabo levou. O diabo conduziu, ou seja, ele estava na mão do diabo ali. Não só tentando e falando, mas levou, ele carregou Jesus, o transportou com o poder dele, do diabo, tem um poder de pegar Jesus e o levar até o pináculo do templo. E isso é feito à luz do dia, porque o batismo foi feito à luz do dia e foi logo depois do batismo, logo em seguida, ato contínuo. Logo depois ele foi levado pelo diabo ao pináculo do templo, não é isso? E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, se não fosse em corpo, como ele podia lançar a mente dele, a visão dele, não podia ter sido lançado para canto nenhum, se fosse em visão, apenas um arrebatamento de sentidos. Não, foi corporalmente foi levado, porque disse, joga-te daqui para baixo, se tu és Filho de Deus. A disputa ali era tentar Jesus a fazer algum milagre, alguma coisa, usar o poder dele, como disse que ele é Deus, para benefício próprio. E ele negou tudo, mas é o problema aí, agora que eu estou vendo aqui, que o diabo levou ele e tentou ele corporalmente, e o diabo que o levou para lá. Ele foi impelido aí para lá, na força. Aqui não diz que ele quis ir, o diabo levou. Mas vamos lá, joga daqui para baixo. Por quê? Aí o diabo diz, porque Deus aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Ou seja, se você pular, você não vai se machucar. Então, literalmente, ele estava no pináculo do templo. E eu pergunto, no dia, durante o dia, e ninguém viu Jesus em cima do pináculo do templo? Não digo que tinha visto o diabo é ser espiritual, né? Mas não viu nenhum homem ali em cima. O ser Jesus ali em cima, no pináculo do templo, estava escondido dentro do pináculo do templo, estava lá em cima, estava escondido. Não, até porque devia haver muitas pessoas por ali no templo, pelas ruas perto, ou mesmo os atalaias que cuidavam do templo, que cuidavam da vigília, vigiavam o templo de noite, os atalaias, pessoas comuns, sacerdotes, ninguém viu Jesus do pináculo do templo. Pedir para ver o diabo, segundo eles, é muito, né? Porque o diabo é espiritual, não tinha corpo físico, mas Jesus tinha corpo físico. Ou o texto não diz, mas você acha que Jesus perdeu o corpo físico naquele momento, quando batizou-se, ele perdeu o corpo físico, ficou o espírito, e o espírito levou o espírito de Jesus. A Bíblia não diz, levou Jesus. E tanto era físico que o diabo mandou ele se jogar, que não podia dizer se jogar ao espírito. Um espírito se jogar do alto não tem sentido, mas um corpo sim, pode jogar do alto e pode perecer
por lógica, pelas normas do ser humano, de um corpo, pode jogar de alguma altura e se prejudicar a saúde, a vida dele, né? Então, não há possibilidade de ninguém ter visto, ninguém viu. Não foi escondido, não foi à noite, madrugada. Mesmo assim, eu digo que tinha os atalaias que ficavam nos muros, podia olhar para o templo e ver um cidadão ali em cima do templo, conversando com o invisível, né? Dialogando com o invisível, né? Mas podia ver alguém dizer, olha, eu vi um maluco ali em cima do templo, vamos correr, vamos chamar aqui, alertar que alguém invadiu aqui o templo, no pináculo do templo. Ninguém sabe quem é aqui, tem um cidadão lá em cima, mas não há relato nenhum na Bíblia, em nenhum livro histórico, ninguém relatou que viu alguém no pináculo, conversando com nada, né? No caso seria o diabo. Quer dizer, estranho demais, mas vamos lá. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou, quando Jesus deu essa resposta, ele perdeu, né? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reis do mundo e a glória deles. Agora o diabo pegou daquele pináculo do templo e levou para um monte muito alto, que de lá dava para ver toda a glória dos reinos do mundo existente naquela época, seja como for. Olha que monte alto, diz aqui o monte era muito alto, e de lá Jesus contemplou, não foi na visão super biônica, mega visão, não, porque para isso o diabo o teve que levar para um monte muito alto, porque do alto, todo mundo sabe, de certa altura a gente vê as coisas melhores. Você tem uma casa de primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, um edifício, você vê praticamente toda a cidade onde você mora, se subir em grandes edifícios. Então o diabo teve que o levar para um grande e alto monte, diz a Bíblia. A perguntinha não quer calar, onde é este monte? Que deve ser o mais alto monte da terra, para poder chegar a todo o reino da terra, mesmo que seja o reino da terra naquele momento, os reinos existentes naquele momento, mas ele viu tudo, ele viu todos os reinos e a glória e a luxúria daqueles reinos. Então não foi uma supervisão que o diabo deu a ele, nem ele tinha, nem o pai deu a ele, nem ele tinha, mesmo sendo Deus. Foi necessário colocar ele em uma posição alta para que ele enxergasse, e haja visão, né? Agora o problema não é a visão dele, será boa, será ultra mega, um super-homem. O problema é, onde está esse monte mais alto da terra? Porque todos os montes que agora existem, inclusive diz que está o Monte Ararat, tem o Monte Hermon, tem o Monte Sinai, está lá, diz que o Monte das Oliveiras estão lá. E desses montes não dá para alcançar nenhuma outra terra além de Israel. Até hoje, diz que aqueles montes ali, esses montes que eu citei, é bíblico, está na Bíblia, estão lá ainda hoje. Inclusive serve para visitações. Mas dele não se vê nenhum reino, a não ser a cidade ali próximo de Israel mesmo, não é? E onde foi esse monte? Será que esse monte evaporou? Depois que esse monte não existe, é uma ficção? O diabo fez ilusão, fez uma mágica? A Bíblia não diz que fez uma mágica, diz que apenas que transportou ele para lá, um monte pré-existente, já existente, e de lá ele viu, Jesus pôde ver todos os reis do mundo. Primeiro que é impossível ver todo o rei do mundo, mesmo o mundo daquela época. E é impossível que esse monte tenha sumido do nada, se ele está vestígio. Onde fica esse monte? É um texto da Bíblia esquecido, que ninguém analisa, passa por cima. Primeiro o diabo pegou Jesus em corpo e o transportou ao pináculo do templo. Ninguém vê ele no pináculo do templo. Depois, durante o dia, logo depois pega ele e leva um alto monte. Ninguém sabe onde é esse alto monte, não existe. Porque devia ser o mais alto monte da terra, de toda a terra até hoje, está existente. Porque os outros existiram. Everest está aí. Monte Fuji está aí. De onde foi esse monte que via todos os reinos da terra? Essa história é real? Alguém crê que esse relato é real? Que o diabo pegou Jesus no deserto e o transportou para o pináculo do templo e ninguém viu?
e de lá transportou para o alto monte. Alguém crê nessa história? Porque só está aqui na Bíblia. E não tem como provar. Os elementos eram para estar todos comprovando que esse monte existe. E depois disso, teve o desfecho, disse, vai Satanás. Satanás foi embora e ele ficou lá. E os anjos vieram alimentar Jesus e assistir pela sua fraqueza. Ou seja, a história diz que ele passou 40 dias sem comer. Não diz sem beber. Mas sem beber e sem comer, sem beber água, o cara passa pouco tempo. Poucos dias o cara aguenta viver sem água. Porque começa a dar colapso nos seus órgãos. Principalmente o rins, e assim vai, fígado, e assim vai. O cara começa a entrar em problemas psicológicos sem água, 3, 4 dias sem água. É muito difícil o ser humano aguentar sem água. Sem comer ele passa mais. Isso a ciência já provou. Mas foi 40 dias sem comer e sem beber. Eu estou falando que a Bíblia não fala de sem beber, mas todos os crentes acreditam que ele ficou sem comer e sem beber. Só sem comer, velho. Se alimentar as células. Como é que a mente do indivíduo fica sadia? Como é que fica os pensamentos, as ideias, a mente do indivíduo? Ah, mas ele era Deus. Opa, mas ele estava como um homem ali para ser tentado, porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, por ninguém. Deus não tenta ninguém, porque ele não é tentado pelo mal. Foi tentado pelo diabo, já é uma contradição. O diabo tentou Jesus. Segundo, Jesus passou 40 dias sem comer. Conseguiu um ato histórico, um ato hércule, um ato sobre-humano de ficar sem comer. Então ele usou um poder divino, que era isso que o diabo queria, que ele usasse o poder dele divino para fazer alguma manifestação. Se ele ficou sem comer, só pode ter usado o poder divino dele, para não ficar sem comer. Dá para entender o que estou dizendo? Percebe onde eu quero chegar? Essa história, possivelmente, é uma história que foi colocada dentro do texto. Qual a intenção? Cada um pensa. Mas que não bate, não bate. Porque o monte não existe. Esse monte alto que vê todos os seres do mundo não existe. Jesus não foi visto durante o transporte que ele fez nos ares. O diabo carregou ele nos braços pelos ares. E não pode dizer que a mente só arrebatou a mente dele, porque o diabo mandou ele se jogar. Se jogar, ele tinha que ser de corpo físico, e sabia que era um ser humano, e como ser humano ele podia se arrepentar de um lugar alto. Então tudo tem lógica. Então ele levou literalmente Jesus no braço, pelas pernas, puxou o cabelo, não sei como, mas botou no pináculo. E ninguém viu Jesus no pináculo do templo. E depois, insatisfeito, leva ele para o alto monte, onde ele vê todo o reino do mundo. Quem pode contradizer ou afirmar que essa história é verídica? Tem alguém que possa afirmar que essa história de Mateus aí é verídica, já que no outro evangelho não conta nada sobre isso, conta do batismo, mas não conta nada sobre essa viagem maluca, essas aberrações aí? Com vocês, se alguém ver esse vídeo e quiser comentar, pode comentar, fique à vontade. Um abraço a todos.